A minha Bíblia está aberta no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo Marcos escreveu, no capítulo 10, para a leitura dos versos de 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52. Como ser uma pessoa saudável. Marcos 10, 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Este é o nosso Deus, e a Ele nós damos toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, pelos hinos belíssimos que cantamos aqui, pela orquestra, pela irmã Eunice, que abrilhantaram este culto para a Tua glória. Queremos, meu Deus, pedir pela palavra do Senhor, as necessidades que meus irmãos têm e eu não conheço, mas, meu Deus, o Teu Espírito Santo conhece. E eu peço que esse Espírito Santo do Senhor, Ele que é consolador, Ele que convence do pecado, justiça, juízo, que Ele, meu Deus, tenha liberdade e que Ele encontre em nossos corações a disposição para Te ouvir. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Essa é a história de um homem com uma deficiência. Mas cuidado. Eu sei que Deus é poderoso para realizar milagres de cura física. Isso acontece, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós tanto cremos no poder de Deus, que toda quarta nós lemos uma lista de pedidos de oração na íntegra, e muitos dos citados nessa lista são pessoas que têm algum tipo de problema em relação à saúde física. Então, nós cremos no poder de Deus, mas nós cremos que Deus cura quando e como quer. Isso Deus faz. E se Deus não quiser, não há problema, a glória continua sendo do Senhor. Agora, eu posso garantir que há uma cura que Deus pode e quer realizar nos corações que pela fé se abrem para Ele. Sejam esses pessoas que já são discípulos de Jesus, ou aqueles que ainda não tomaram uma decisão ao seu lado, tornando-se verdadeiros discípulos de Jesus. E essa cura é a cura para a alma, é a cura para o coração, é a cura que alcança a vida de todo aquele que deposita a sua fé em Jesus. Este homem, cego de nascença, jazia à porta da entrada da cidade de Jericó. Jericó é tida como a cidade mais antiga do mundo. A primeira cidade organizada na história da humanidade é a cidade de Jericó, que tem quase 6.000 anos. Essa cidade existe até hoje. Estivemos lá o ano passado, eu e um grupo de irmãos, lá em Jericó, o ano passado, pouco antes da pandemia. Jericó que hoje não tem o glamour que tinha nos dias de Jesus.
Nos dias de Jesus, Jericó era uma cidade pujante, era uma cidade rica, era uma cidade desenvolvida, era uma cidade para onde afluíam a elite social judaica. Os mais ricos não moravam necessariamente em Jerusalém, a capital religiosa, e o é até hoje, a capital religiosa dos judeus, mas moravam ou lá na Cesareia, às margens do mar Mediterrâneo, em Cesareia de Filipe, como por exemplo Pilatos, governador da Judéia, não morava em Jerusalém. Ele só ia a Jerusalém quando havia grandes eventos, como no caso da Páscoa dos judeus. Então era um tempo muito tenso, muitos judeus na cidade, e com medo de levantes, então Pilatos saía da Cesareia e subia para Jerusalém. Por isso ele estava lá nos dias em que Jesus foi julgado e crucificado. Mas os ricos também moravam em Jericó. Morar em Jericó era um status no Vale do Jordão, um lugar aprazível. Mas não só a elite social morava em Jericó, a elite religiosa também morava em Jericó. Os sacerdotes, os levitas, aqueles que eram responsáveis por toda a dinâmica do templo, do culto, dos sacrifícios, eles moravam em Jericó. E no caso dos sacerdotes, nós sabemos que havia um rodízio, que havia um momento em que um sacerdote deveria ir ao templo para oficiar os sacrifícios que eram feitos. Se você se lembra bem, o pai de João, o Batista, Zacarias, foi oferecer sacrifício, nos diz o texto, segundo a sua ordem. Ou seja, chegou o momento da escala em que Zacarias deveria servir no templo. Acredita-se que um sacerdote, ele serviria no templo uma vez na vida, na sua escala. Mas o fato é que essas pessoas moravam lá. Lembram que Jesus, em Lucas 10, contou a parábola do bom samaritano? Que um sacerdote descia de Jerusalém para Jericó, porque morava lá. E logo após ele, diante da sua omissão, aquele homem caído, tido como morto, vem um levita. E levita não é quem toca, tá? Levita não é quem canta. Levita não é nem quem levita, nada disso. Nada a ver com o que se diz hoje de levita. Mas esses homens da tribo de Levi eram responsáveis pela dinâmica do templo, pela limpeza do templo, pela manutenção do templo. Esses eram os levitas. Esse também descia de Jerusalém para Jericó, cidade riquíssima, mas também com uma desigualdade social, porque tinha esse homem, e certamente não era o único na cidade de Jericó, que jazia ali para esmolar, para pedir esmolas, para que alguém lhe desse alguma coisa. E ele ouve falar de Jesus, e ele se põe exatamente no lugar em que Jesus passaria, e quando ele ouve que Jesus vai passar por ali, então ele começa a gritar. Jesus vai até ele, por ter ele chamado a sua atenção, melhor, pede que ele venha até ele, e o trazem, e ele cura esse homem. Então esse homem, ele consegue de Deus ou de Cristo uma cura para o seu problema de visão, mas não só, porque não há só enfermidades materiais na vida do homem, na vida do ser humano. Tanto que a palavra de Jesus no verso 52 é: a tua fé te salvou. A salvação, no caso de Bartimeu, se deu nas duas esferas.
você ficou salvo, foi salvo da sua cegueira física e também foi salvo da sua cegueira espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E Bartimeu nos ensina como nós podemos nos tornar pessoas saudáveis. Ou como nós podemos nos manter saudáveis, mesmo apesar de uma enfermidade física, ainda assim, saudáveis na alma, saudáveis no espírito, saudáveis no coração. Em primeiro lugar, saudável é a pessoa que cresce em conhecimento. O versículo 47 nos diz que Bartimeu ouviu que passava por ali Jesus. Quem é que está passando? E esse movimento aí? É Jesus, o Nazareno. Ele ouviu. E, porque ouviu, buscou conhecer, buscou encontrar, buscou conversar com Jesus. Em Marcos 1:28 nos é dito que a fama de Jesus era grande naquela região. Então as pessoas comentavam sobre esse rabino que falava como nenhum outro rabino falava, que se portava como nenhum líder religioso se portava, e que tinha ainda o poder de Deus no toque de suas mãos nos enfermos, na autoridade com que falava. Então, tendo ouvido que era Jesus, Bartimeu quis logo encontrá-lo, Bartimeu quis logo conhecê-lo. Irmãos, para sermos ou nos mantermos saudáveis, nós temos que conhecer a Jesus. E alguém vai dizer, mas eu já conheço a Jesus, eu entreguei minha vida a Cristo no dia 22 de setembro de 1975. Tudo bem. Mas a Bíblia diz que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer o Senhor. Aquele dia da sua conversão foi o dia em que você pisou na água. Mas o que a Bíblia diz em Oséias capítulo 6, verso 3, é que você deve continuar caminhando, ganhar profundidade, ir mais fundo no seu conhecimento, no seu relacionamento, na sua intimidade com Deus. Há pessoas que continuam na beira da praia, há pessoas que continuam na superfície do relacionamento, e Deus tem muito mais para nós. Quanto mais o buscarmos, quanto mais o desejarmos, quanto mais formos a Ele, mais dele nós teremos. Foi isso que Bartimeu buscou. Eu vou pregar sobre Bartolomeu semana que vem, só pode. A Bíblia diz em 2 de Pedro 3,18 que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 3, versículo 1, disse: irmãos, eu não pude escrever a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu tive que dar leite a vocês por alimento, porque um alimento sólido vocês não conseguiriam suportar. E não é possível que nós nos contentemos com uma vida de crianças espirituais, de bebês na fé, de imaturos na jornada cristã. Não é possível que uma pessoa se contente com isso. Deus tem mais para nós. Há muito mais de Deus para nós. Então, conheça.
e prossiga em conhecer ao Senhor. Se porventura você ainda não conheceu a Cristo, se você sequer chegou à beira do oceano do relacionamento com Deus, então entregue sua vida a Jesus hoje. Você que acompanha pela internet, entregue sua vida a Jesus hoje. Ponha o pé na água. Mas pode ter certeza que a salvação não se resumirá a isso. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para nós. Saudável é a pessoa que cresce em conhecimento e conhecimento de Deus. Segundo lugar, saudável é a pessoa que cresce em sabedoria. Em sabedoria. Bartimeu foi muito sábio em não parar de clamar até que Jesus o ouvisse. É o verso 48. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Se eu perguntasse aqui, quem de vocês quer ser rico? Muita gente ia levantar a mão, outros iam ficar em dúvida, será que o pastor está fazendo uma pegadinha? Outros, com muita convicção, diria, eu não quero dor de cabeça para mim, porque quanto mais se tem, mais dor de cabeça também se tem, é proporcional. Mas, irmãos, a Bíblia diz como ficarmos ricos. Provérbios 8, versículo 1. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz. E ele vai seguir dizendo que a sabedoria está nas ruas. Que a sabedoria está gritando, ei, eu estou aqui, quem me quer? Quem me deseja? Quem quer a minha companhia? Quem quer ir dormir comigo, acordar comigo, tomar café da manhã, almoçar, jantar comigo? Quem quer a minha companhia constantemente? Essa sabedoria não é qualquer sabedoria, é a sabedoria de Deus. No verso 17 e 18 nos é dito, eu amo aos que me amam. Provérbios 8. E os que cedo me buscarem, me acharão. E riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Salomão prosperou, e o reino prosperou, porque Salomão buscou em Deus a verdadeira sabedoria. E nós prosperamos à medida em que buscamos em Deus a sabedoria. Nós encontramos cura para a nossa alma na proporção em que buscamos em Deus sabedoria. Porque prosperidade não é só dinheiro. Esse é um engano. Há muita gente milionária com a família em frangalhos. Esse tipo de riqueza com a pobreza familiar não adianta. Tem muita gente cercada de bens, com uma cama confortável e o colchão do mais caro e não consegue dormir. Ou com um convênio top de linha e está numa UTI de um hospital, entre a vida e a morte nós temos ouvido e vamos orar por ele e pelos demais enfermos. O senhor Silvio Santos. E há um convênio muito bom e merecido, ele trabalhou para isso. Mas ainda assim aquilo não é garantia. Mas a sabedoria de Deus é algo que nós recebemos e nos dá as condições de entendermos a oportunidade certa, a palavra certa, o pensamento certo, a postura certa, a decisão certa a tomar. E isso faz toda a diferença. Porque já teve gente que ganhou na loteria e um ano depois estava pobre do mesmo jeito. Perdeu tudo. E eu conheço aqui na igreja irmãs. E o pastor Josué muito mais. E ele me conta de irmãs que criaram seus filhos lavando roupa para fora. Aquela época em que aquelas senhoras andavam pelas ruas da cidade de Ademar com a trouxa de roupa na cabeça.
e criaram seus filhos, educaram seus filhos, muitos fizeram faculdade e essa coisa toda. Lavando roupa. E mulheres que eram fiéis a Deus nas suas finanças. Porque a bênção de Deus é que enriquece. E não acrescenta dores. A sabedoria de Deus está gritando: quem me quer? Porque, irmãos, você edifica um lar com a sabedoria de Deus. Você prospera materialmente com a sabedoria de Deus. Você resolve problemas de relacionamento, você faz a sua igreja ser uma igreja melhor, porque você é a igreja. Com a sabedoria de Deus, essa igreja se torna melhor do que ela é. Então, ame a sabedoria de Deus. Coma, beba, durma com ela, viva os seus princípios. Eu dizia aqui no culto das 17, quando surgiu aquele livro, O Código da Vinci. O Código da Vinci tinha toda uma heresia e uma teoria em torno de Jesus, que Jesus teria casado com Maria Madalena, que teria tido um filho. Olha que loucura! E uma série de outras afirmações absolutamente esdrúxulas e sem prova histórica, mas tida e aceita como sendo fundamento histórico, nada provado. Teorias que no seminário meu, há 30 anos atrás, no seminário nós estudávamos aquelas teorias que o Dan Brown colocou no livro e criou aquela história. Uma senhora aqui da igreja me convidou para fazer uma visita a um vizinho dela, um homem muito inteligente, muito capaz. E aí eu fui visitar esse homem. Cheguei lá, começamos a conversar, e numa hora ele disse assim: o que o senhor acha do livro O Código da Vinci? Eu disse: olha, sob o ponto de vista de uma obra de ficção, é extraordinário. O filme não chega nem aos pés do livro. E começamos a conversar sobre aquilo. E eu dizia para ele: em termos de ficção, o livro é perfeito, mas em termos de credibilidade, não. Credibilidade só tem a palavra de Deus. O livro foi lançado, vendeu milhões, virou best-seller. Ninguém mais fala do Código da Vinci. O filme foi lançado, celebrado, vendeu milhões nas bilheterias dos cinemas e ninguém mais fala do filme. Mas a palavra de Deus... Saudável é quem cresce na sabedoria que vem do alto. Então, se você quer crescer em sabedoria, anote aí: tenha temor do Senhor. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, e o conhecimento do Santo, nosso Deus, a prudência. Reverência, ou melhor, temor, é uma reverência submissa a Deus. É obedecer a Deus independentemente de pessoas, independentemente de circunstâncias ou de lugar. E a minha definição pessoal para temor a Deus é levar Deus a sério. Trate as coisas de Deus com seriedade. Hoje é culto, eu vou à igreja. Tem culto de manhã, eu vou de manhã. Tem 2 cultos, tarde e noite, vou escolher um deles, estarei lá. Tem EBD, estarei lá. Acordei, eu vou orar. Eu preciso ler algo da palavra de Deus, porque assim como eu tomo café da manhã, meu espírito também precisa. Eu vou ler a palavra. Eu não vou ligar o meu rádio em alguma coisa que não edifique. Eu vou para o trabalho pensando na palavra que eu li e dizendo: Senhor, o que o Senhor quer que eu saiba? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer me ensinar? Segundo,
tenha intimidade com Jesus. Porque Colossenses 2,3 diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Jesus. Em Cristo. E ninguém terá intimidade com Jesus se ainda não teve um encontro com Cristo. Se você está aqui assistindo pela internet ou presente aqui e você não tem certeza da sua salvação, você não sabe para onde vai depois da morte, entrega a tua vida a Cristo hoje. Entrega a tua vida a Jesus hoje como teu Senhor e como teu Salvador. E você vai crescer e ter acesso a todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se você quer ser uma pessoa saudável e abundante na sabedoria, em terceiro lugar, tenha uma vida de oração. A oração, dizia Lutero, é a respiração da alma do crente. E os irmãos que tiveram Covid me contaram a sensação da falta de ar, de buscar o ar e não conseguir trazer para dentro dos pulmões. A agonia que é isso. E eu não sei porque eu acho que eu não tive, eu acho. Se diz que 80% da população é assintomática. Mas essa sensação de buscar o ar e não conseguir trazer para os pulmões, ela é agonizante. Deveríamos sentir o mesmo quando não oramos. Às vezes há uma tristeza que a gente não sabe de onde vem, um desânimo que a gente não identifica de onde é, um peso no coração que a gente não sabe a natureza. Pode ter certeza, isso é falta de oração. O espírito está desidratado. O espírito não tem oxigênio, não tem fôlego, não tem força, não tem vigor. Porque nós não somos seres materiais vivendo experiências espirituais. Pelo contrário, nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais. Não é a vida material que influencia a vida espiritual. Olhe para Jó. É a vida espiritual que influencia a vida material. E nós devemos priorizar as coisas espirituais. Até por isso nosso Senhor disse que nós deveríamos buscar primeiro. Quer dizer que há outras coisas que vêm depois, mas primeiro o reino de Deus, sua justiça e essas demais coisas referentes ao comer, beber, vestir, as coisas materiais, enfim, nos serão acrescentadas. Então tem uma vida de oração. Nós estamos chamando a igreja para orar. A gente ora sozinho, mas a gente ora em comunidade. Jesus chamava os discípulos, vamos ali a um lugar deserto para a gente orar. Tem alguma coisa grande nisso. Você já estudou na Bíblia? Eu tenho uma mensagem sobre o poder da oração coletiva. Várias passagens na Bíblia onde o povo de Deus se reuniu para orar. Isso tem um poder fora do normal. Quarta-feira vem orar com a gente. Faz um esforço. Pela fé, eu vou lá. Eu vou orar com meus irmãos. Nós precisamos, irmãos, voltar nossa vida para o altar de Deus. Volte para o altar. Está desanimado? Volte para o altar. Está perdendo a fé? Volte para o altar. Tem tido pensamentos que têm te trazido confusão? Volte-se para o altar. É lá que você encontra saúde para a sua alma. Bartimeu buscou conhecer e agiu com sabedoria. Isso trouxe cura. Terceiro, saudável é a pessoa que cultiva atitudes positivas. Porque Bartimeu tinha tudo para se sentir um coitadinho, um zero à esquerda, desprezado pelas elites.
Porque quase ninguém olha para alguém que está pedindo na rua. Quase ninguém. As pessoas são invisíveis. E assim era ele. Mas ele não se deixou abalar. Ele não se deixou vitimar. Ele não desanimou. Pelo contrário. Quando diziam para ele no verso 48, fica quieto. Ele dizia, filho de Davi, ainda mais alto. Tem compaixão de mim. Cala a boca. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Ele teve uma atitude positiva. Eu não estou falando de pensamento positivo. Pensamento positivo você pega e joga fora. Porque é o homem confiando no homem. É o homem no centro de tudo. E o homem no centro de tudo é que fez tudo isso que a gente está vendo acontecer. O mundo chegou aonde chegou, porque o homem tornou-se senhor desse mundo. Ele preferiu ser senhor desse mundo que permitir que Deus seja o Senhor. E olha aonde nós chegamos. Isso é o pensamento positivo. Eu estou falando de atitudes positivas. Atitudes positivas. Porque o que muda a nossa vida não é o que a gente sabe, é o que a gente decide e faz. Atitudes positivas atraem pessoas até você. Essa irmã Ângela, esposa do pastor Adailton, ela chegou aqui em São Paulo, vinda de Buritirama, na Bahia, interior da Bahia. Ela precisava trabalhar. Alguém disse que um salão de cabeleireiros renomado aqui em São Paulo, não vou dizer o nome, mas se eu dissesse você saberia, renomadíssimo, só esse povo da elite que frequenta esse lugar. E ela foi lá fazer um teste. Detalhe, nenhum diploma de cabeleireira ela tinha, nenhum, zero. E ela chegou lá, e ela conversou com a pessoa responsável, e a pessoa, e o seu currículo, o meu currículo, eu trabalhei ali, eu fiz isso, aquilo, aí eu não tenho. É complicado, não, mas me dê uma chance. Deixa eu cortar um cabelo aqui para a senhora ver. Atitude positiva. E Deus por cima de tudo, porque a mulher disse, tá bom, corta aí. Ângela, mãos de tesoura. Quando terminou o cabelo, a mulher olhou e disse, está contratada. E Ângela trabalhou lá até os últimos dias aqui para ir casar. Tenha uma atitude positiva. Como é que as coisas estão? As coisas estão difíceis, mas Jesus está comigo. Eu estou confiando, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou indo à igreja, eu estou servindo, eu estou trabalhando. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou dizer, por que o Senhor se esqueceu de mim? Nada disso. Eu vou continuar crente, eu vou continuar firme. Tenha uma atitude positiva, que atitudes positivas curam a alma da gente. Agora, atitudes negativas afastam pessoas. O camarada é murmurador. É aquele camarada que já acorda na segunda-feira, que droga de segunda-feira, mas já chegou esse dia, eu odeio segunda-feira. Então morre, miserável. Morre. Se alguém odeia segunda-feira, termina o culto, você vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração para você morrer hoje. Aí você nem vai ter segunda-feira. Como se eu tivesse esse poder, né? Mas é só para dizer para você que você deve amar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo. Deus te deu vida. Deus te deu um emprego. Não vá xingando para o seu emprego. Deus te deu uma família, não fica reclamando da sua família e achando que a dos outros são as melhores famílias do mundo e a sua não. Não! Tem gente que não tem família. Tem gente que não tem emprego.
Tem gente que gostaria do emprego que você tem, então agradeça a Deus. Não murmure. Tenha uma atitude positiva. Agora, gente reclamão, gente murmurador, gente que nada está bom, gente que sempre fica reclamando, afasta as pessoas. Uma senhora aqui da igreja estava visitando ela disse assim, uma vizinha minha disse assim, por que na sua casa é tanta gente na sua casa e todo mundo gosta da senhora e o homem do gás na sua frente traz o gás, põe seu gás lá no negócio, todo mundo trata a senhora. Mas por quê? Porque eu trato as pessoas bem, eu gosto das pessoas. E ela dizendo, essa pessoa é que ela trata todo mundo mal, ela briga, ela reclama, ninguém gosta dela, ninguém quer ficar perto dela. Aí eu fiquei pensando, nem eu. Se você está cercado de situações negativas, destruidores de sonhos, porque aqueles que diziam, fica quieto, Bartimeu, cala a boca, são os destruidores de sonho, não vai dar certo, deixa isso para lá, larga de mão, para com isso, deixa para... Não faz, não ouve os destruidores de sonho, não ouça as críticas, ouça a Deus. Quarto, saudável é a pessoa que vence as barreiras do passado. Você já pensou, Bartimeu? Já pensou Bartimeu criança? Crianças podem ser muito cruéis. Na escola, podem ser muito cruéis. Não vou nem perguntar aqui quem já sofreu bullying na escola. Na nossa época, a gente nem sabia o que era bullying. Ninguém falava de bullying. Lá em Pernambuco, bulir é um verbo, né? Bulir. Não bula aí, não. Bulir é mexer. Não bula, não. Aí a gente não bole. Bullying. Eu imagino quanto bullying Bartimeu deve ter sofrido, quanto preconceito, quantas palavras, quantas atitudes. Irmãos, até 100 anos atrás, os deficientes visuais nem tinham bengala para andar na rua. Os deficientes visuais, há 100 anos atrás, ficavam trancados nos quartos das casas. As famílias tinham vergonha de ter uma pessoa deficiente visual dentro de casa. Imagina 2000 anos atrás, as pessoas olhavam para o deficiente físico como alvo da ira de Deus. Esse camarada aí é cego porque alguma coisa de errado ele fez e Deus castigou ele. Ou foi o pai dele ou a mãe que fez uma coisa errada, Deus castigou ele. Ele é alvo da ira de Deus. Isso era a visão das pessoas. Mas Bartimeu, embora tenha crescido com essas memórias, ele mudou de atitude. Quem aqui não tem uma memória amarga do passado? Quem aqui não? Se você diz que não tem, então você precisa ter pelo menos uma para ser normal. Para ser normal, umazinha da Silva você tem que ter. Porque quem é normal tem pelo menos uma. Mas não é para ficar aprisionado a essa memória. Porque uma pessoa saudável vence essas memórias amargas. É porque meu pai me tratou assim. Porque minha mãe nunca me abraçou. Tá, e daí? A vida é sua. Mata a vida no peito e vai adiante. A mãe não abraçou, vai ter alguém para abraçar. O pai não abraçou, abraça alguém. Vai ficar preso nisso? Até quando? E quantos anos você tem, minha filha? Eu tenho 45 anos, pastor. Esse homem venceu essas barreiras todas. Ele não teve medo de gritar, de clamar, porque clamar é gritar em qualquer língua do mundo. Ele não teve pudor nenhum em gritar e pedir ajuda.
Não importa se me chamem de cego, se me chamem de incapaz, não importa, eu tenho um homem ali que pode resolver o meu problema. O passado que nos serve é o passado que nos ensina. Eu já disse isso aqui várias vezes. Esther, a rainha, antes de ser rainha, era uma plebeia, ela era órfã, criada pelo tio. Surgiu uma oportunidade de um concurso de beleza, porque sabedoria é isso. É saber identificar as oportunidades e abraçá-las. E ela foi participar daquele concurso de beleza, o Miss Universo da época. E ela ganhou. Então não fique preso a feridas e a memórias do passado, não. Deus se agradou de Esther. Então ore a Deus e diga: Senhor, minha vida foi dura, minha vida foi difícil, mas eu não vou usar isso como justificativa para não avançar. Meu Deus, que eu ache graça diante dos teus olhos. Agrada-te de mim, meu Deus. Porque Deus é poderoso para fazer começar algo novo na sua vida. Quinto, saudável é a pessoa que semeia com perseverança. 2 vezes, pelo menos, Bartimeu, Cristo, filho de Davi, pelo menos 2. Ele foi persistente e Jesus nos ensinou a orar sempre, sem nunca desfalecer. Lucas capítulo 18, verso 1. Orar, e orar, e orar, e orar, e não desistir, e não esmurecer na oração. Verso 47, verso 48. Esse homem estava orando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqui a gente vê o poder que tem, o valor que tem uma semente. Que as promessas de Deus, gente, são como uma semente que a gente planta no coração. E a gente rega. Enquanto eu estou falando hoje à noite, eu sei que tem gente aqui com o coração pulsando, porque o Espírito Santo está falando. Guarde essas promessas como sementes no seu coração e regue-as com oração. Porque essa semente vai germinar, crescer, florescer e frutificar à medida em que você orar. Ore, venha orar aqui, ore em casa, ore indo para o trabalho, ore. Ore pelo seu casamento, ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore por abertura de portas, ore por alegria do Senhor na sua vida, por força, por vigor. Ore pedindo a Deus: aumenta a minha fé, Senhor. Meu Deus, eu gostaria de te servir mais, capacita a minha vida. Ore, não deixe de orar, porque saudável é essa pessoa que consegue cultivar as sementes que Deus dá a ele. Nasceu essa semente de esperança no coração de Bartimeu, e ele ficou: Cristo, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia garante, a Bíblia promete que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Louvado seja Deus. Por último, saudável é a pessoa que exercita a sua fé, porque ninguém será saudável sem fé. Fé não é pensamento positivo. Seja anátema o pensamento positivo. Nós pensamos biblicamente e nós tomamos atitudes positivas. Fé tem a ver com pelo menos 2 realidades: confiar na palavra de Deus, nas santas escrituras, no que ela diz, e confiar no Senhor Jesus. Bartimeu confiava nas Escrituras e confiava em Jesus. Porque ele diz: filho de Davi. Isso é uma profecia de que o Messias seria da tribo de Judá, descendência de Davi. Bartimeu confiou na promessa da palavra de Deus acerca do Messias e confiou no Messias. Ele é Jesus.
tem compaixão de mim. Saudável é a pessoa que exercita sua fé. Porque é como a gente canta. Vamos cantar? Sua fé Jesus contemplará. Bem bonito. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Vamos cantar diferente? Minha fé. Minha fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete. Ele vê meu coração, Ele vê meu coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém, a minha, a sua, a nossa fé. Deus leva a nossa fé em consideração. Você crê na palavra que hoje foi pregada? Você confia na palavra que hoje foi pregada? Você crê que Deus é poderoso para operar cura no seu coração, em áreas adoecidas, enfraquecidas? Você crê que Deus é poderoso? Então clame: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Deus em nome de Jesus. Ó Deus, nós recebemos Tua palavra como semente, como uma boa semente. Nós trazemos essa palavra para o nosso coração. E ó Deus, em oração, nós pedimos ao Senhor: Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Cristo, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Alguém aqui que é crente em Jesus, você ouviu a palavra, creu e diz: eu já conheço a Cristo, pastor, e eu estou dando um passo de fé nessa noite. E para isso, eis aqui minha mão. Alguém assim?